Meus queridos, hoje eu preciso dividir com vocês uma dor que ainda sangra em meu peito aos 73 anos de idade. Uma história que me persegue todas as noites quando fecho os olhos e que talvez sirva de alerta para outras mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei. Vocês que estão me ouvindo agora, talvez sejam a única família que me resta, porque a minha própria família me abandonou depois do que aconteceu. E olha que eu dediquei 15 anos da minha vida inteira para ser a esposa perfeita, a mãe exemplar que todos admiravam no bairro. Mas vocês vão descobrir como uma única decisão pode destruir uma vida inteira e separar uma mãe de seus filhos para sempre. Eu me chamo Benedita, tenho 73 anos e morava no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha onde todo mundo se conhece e os segredos não duram nem uma semana. Era o ano de 2010, quando minha vida virou do avesso. Eu tinha 58 anos na época. Estava casada com o Antônio há 15 anos e tínhamos 3 filhos lindos. O João, que tinha 14 anos, um menino esperto que sonhava em ser engenheiro, a Maria Clara, com 11 anos, sempre grudadinha em mim, me chamando de mãezinha o tempo todo, e o Gabriel, nosso caçula de 8 anos, que era a alegria da casa com suas travessuras e seu jeito doce de ser. Nosso lar era uma casa simples, mas cheia de amor, com um quintal grande onde as crianças brincavam e eu plantava meus temperos e minhas flores. Tínhamos até uma cachorrinha vira-lata, chamada Pretinha, que seguia as crianças para todo lado. Antônio trabalhava como técnico em eletrônica numa empresa da cidade vizinha e eu cuidava da casa e das crianças. Naquela época, as mulheres da nossa geração ainda acreditavam que o papel da esposa era cuidar do lar, enquanto o marido trabalhava fora. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias para preparar o café do Antônio, fazer o almoço das crianças para levarem na escola, arrumar a casa, lavar roupa, e quando eles chegavam, eu tinha que estar com o jantar pronto e a casa impecável. Era uma rotina que eu seguia religiosamente, sem questionar, porque achava que era assim que as coisas deveriam ser. As vizinhas sempre me elogiavam, dizendo que eu era uma esposa exemplar, que o Antônio tinha sorte de ter uma mulher tão dedicada. Eu me sentia orgulhosa quando ouvia essas palavras, mas por dentro algo estava morrendo lentamente. Com o passar dos anos, comecei a perceber que o Antônio tinha mudado muito comigo. Ele chegava em casa, cansado, comia em silêncio, assistia televisão e ia dormir sem nem me dirigir a palavra. Nos fins de semana, ele ficava arrumando coisas na garagem ou saía com os amigos para jogar dominó no bar do seu Joaquim. Quando eu tentava conversar sobre nossos filhos, sobre como tinha sido meu dia, ou sobre qualquer coisa que fosse, ele respondia com monossílabos ou simplesmente não respondia. Eu me sentia como se fosse invisível dentro da minha própria casa. Tinha dias que eu ficava horas arrumando meu cabelo, colocando um vestido bonito, preparando a comida preferida dele, só para ele nem notar que eu existia. As noites eram as piores. Já fazia mais de 2 anos que Antônio não me procurava como o homem procura uma mulher. Eu dormia ao lado dele todas as noites, mas era como se houvesse uma parede invisível entre nós. Ele virava para o lado dele da cama e eu ficava ali, olhando para o teto, me perguntando o que tinha acontecido com aquele homem que um dia me cortejou, me levava flores e dizia que eu era a mulher mais linda do mundo. Será que ele não me achava mais atraente? Será que eu tinha envelhecido tanto assim? Eu me olhava no espelho e ainda via uma mulher que se cuidava, que não tinha se entregado completamente à idade. Mas para o Antônio, eu parecia ter virado parte da mobília da casa. A solidão foi tomando conta de mim de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Durante o dia, eu estava ocupada demais para pensar nisso. Mas à noite, depois que as crianças iam dormir e o Antônio se trancava no quarto assistindo televisão, eu ficava sozinha na cozinha, lavando louça e pensando na vida. Pensava em como eu tinha abandonado meus sonhos, meus amigos, minha independência para me dedicar completamente àquela família. Eu tinha sido professora primária antes de casar, adorava dar aulas, tinha até planos de fazer uma faculdade de pedagogia. Mas quando o João nasceu, o Antônio disse que não era necessário eu trabalhar, que ele ganhava o suficiente para sustentar a família e que era melhor eu me dedicar aos filhos. E eu acreditei nele, pensei que estava fazendo a coisa certa,
Mas aos poucos fui percebendo que tinha me tornado prisioneira da minha própria escolha. Eu não tinha dinheiro próprio, não tinha mais contato com minhas amigas antigas, não tinha vida social fora daquela casa. Meus dias se resumiam a cozinhar, limpar, cuidar das crianças e esperar o Antônio chegar do trabalho, só para ele me ignorar completamente. Eu me sentia como uma empregada doméstica que trabalhava de graça e ainda por cima tinha que aguentar a indiferença do patrão. Tinha noites que eu chorava baixinho no banheiro para ninguém me ouvir, perguntando a Deus o que eu tinha feito de errado para merecer aquela vida. Foi nesse estado de desespero e carência que eu comecei a frequentar a igreja evangélica nova que tinha aberto na nossa rua. A Igreja Pentecostal Renovada, que o pastor Marcos tinha fundado depois de se separar da igreja matriz. Eu sempre fui católica, mas naquela fase da minha vida eu estava precisando de alguma coisa que me desse esperança, que me fizesse sentir que eu tinha valor como pessoa. As mulheres da igreja me receberam de braços abertos, me fizeram sentir parte de algo maior. Elas diziam que eu era uma bênção, que meu testemunho de dedicação à família era inspirador para as mais novas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista e valorizada. O pastor Marcos era um homem de 45 anos, alto, moreno, com uma voz potente que fazia a igreja inteira tremer quando ele pregava. Ele era separado da esposa há 3 anos e morava sozinho numa casa nos fundos da igreja. Todo mundo na congregação respeitava muito ele, dizia que era um homem de Deus, que tinha o dom da cura e da profecia. Eu ficava impressionada com os sermões dele, com o jeito que ele falava da palavra de Deus, como se tivesse uma conexão especial com o divino. Ele sempre falava sobre como Deus amava cada um de nós individualmente, como cada pessoa era especial aos olhos do Senhor. E quando ele olhava para mim durante os cultos, eu sentia como se ele estivesse falando diretamente comigo. Depois de alguns meses frequentando a igreja, o pastor Marcos começou a me procurar para conversas particulares. Ele dizia que percebia que eu estava passando por um momento difícil, que Deus tinha revelado para ele que eu estava sofrendo em silêncio. Ele me convidava para ficar depois dos cultos para orar comigo, para me aconselhar sobre meus problemas matrimoniais. Eu ficava emocionada com aquela atenção, com alguém que finalmente parecia se importar com o que eu estava sentindo. Ele segurava minhas mãos quando orava. Dizia que eu era uma mulher forte e virtuosa, que Deus tinha planos especiais para a minha vida. Nas nossas conversas, eu acabei contando para ele sobre a frieza do Antônio, sobre como eu me sentia rejeitada e invisível dentro do meu próprio casamento. O pastor Marcos me ouvia com muita paciência, balançava a cabeça compreendendo minha dor. Dizia que, infelizmente, muitos homens não sabiam valorizar as esposas que Deus tinha colocado ao lado deles. Ele falava que eu merecia ser amada, ser desejada, ser tratada como a princesa que eu era aos olhos de Deus. Aquelas palavras eram como água fresca para minha alma sedenta. Pela primeira vez em anos, alguém estava me dizendo que eu tinha valor, que eu merecia mais do que estava recebendo. As conversas com o pastor Marcos foram se tornando mais íntimas e frequentes. Ele começou a me ligar durante a semana, sempre com alguma desculpa espiritual, dizendo que Deus tinha colocado no coração dele para orar por mim, ou que tinha recebido uma revelação sobre minha vida que precisava compartilhar urgentemente. Eu ficava ansiosa esperando essas ligações, porque eram os únicos momentos em que me sentia verdadeiramente ouvida e compreendida. Quando o telefone tocava e eu ouvia a voz dele do outro lado da linha, meu coração disparava de uma forma que eu não sentia há muito tempo. O Antônio nem percebeu a mudança no meu comportamento. Eu tinha começado a me arrumar mais, a cuidar melhor do cabelo, a usar perfume mesmo para ficar em casa. Comprei algumas roupas novas com o dinheiro que eu guardava das sobras do mercado, coisa que eu não fazia há anos. Mas para o meu marido, eu continuava invisível. Ele chegava do trabalho, comia o jantar que eu preparava com tanto carinho, assistia televisão e ia dormir, sem nem notar que eu estava diferente, mais animada, mais cuidada. Era como se eu fosse apenas parte da decoração da casa. As crianças, essas sim, perceberam que eu estava mais feliz. O João, que já era um adolescente esperto, comentou que eu estava cantarolando mais pela casa, que parecia mais alegre.
A Maria Clara disse que gostava quando eu ficava bonita assim, que eu parecia mais nova. E o Gabriel, meu caçulinha, ficava me seguindo pela casa, grudadinho em mim como sempre fez desde pequeno. Eu amava meus filhos mais que tudo neste mundo. Eles eram minha razão de viver, meu maior tesouro. Por eles, eu faria qualquer sacrifício, daria minha própria vida se fosse preciso. Jamais imaginei que minhas ações pudessem um dia causar tanto sofrimento para eles. Foi numa quinta-feira chuvosa de julho que tudo mudou para sempre. O pastor Marcos me ligou, dizendo que precisava conversar comigo urgentemente sobre uma revelação que Deus tinha dado para ele durante sua oração matinal. Ele disse que era sobre meu casamento, sobre decisões importantes que eu teria que tomar em breve e que não podia esperar até domingo para me contar. Pediu para eu ir até a igreja à tarde, quando não tivesse ninguém por lá, para conversarmos com privacidade. Eu hesitei por um momento, porque nunca tinha ido à igreja sozinha com ele, mas ele insistiu tanto que acabei concordando. Cheguei à igreja por volta das 3 da tarde. Estava chovendo forte e eu tive que correr do portão até a entrada para não me molhar muito. O pastor Marcos me esperava na porta com uma toalha para secar meu cabelo. Um gesto de cuidado que me emocionou. Ele disse que tinha preparado um chá quente para me aquecer e me levou até uma salinha nos fundos da igreja, onde ficava seu escritório pastoral. Era um ambiente simples, com uma mesa, algumas cadeiras, uma estante cheia de livros religiosos e na parede várias fotos dele com outros pastores e fiéis da igreja. Ele começou falando sobre como Deus tinha mostrado para ele que eu estava numa encruzilhada espiritual, que minha alma estava clamando por libertação de uma situação que estava me destruindo por dentro. Disse que o Senhor tinha revelado que meu casamento não era uma bênção, mas uma prisão que estava impedindo que eu realizasse o propósito divino para minha vida. Falou que, às vezes, Deus permite que passemos por certas situações para nos preparar para algo maior, algo melhor que Ele tem reservado para nós. Suas palavras encontravam eco em meu coração, porque era exatamente isso que eu sentia, que estava presa numa situação que me fazia definhar como mulher e como pessoa. Conforme ele falava, foi se aproximando de mim, até que em determinado momento ele se ajoelhou ao lado da minha cadeira e segurou minhas mãos, dizendo que ia orar por minha libertação. Mas em vez de orar, ele começou a falar sobre como eu era uma mulher linda, especial, que merecia ser amada e desejada do jeito certo. Disse que desde o primeiro dia que eu tinha entrado naquela igreja, ele tinha sentido algo especial por mim, uma conexão espiritual que transcendia o relacionamento pastor e fiel. Falou que tinha lutado contra esses sentimentos, mas que Deus tinha mostrado para ele que aquilo não era pecado, era um amor puro que o Senhor tinha colocado no coração dele. Eu deveria ter saído dali naquele momento. Deveria ter lembrado dos meus votos de casamento, dos meus filhos em casa esperando que eu voltasse para preparar o jantar. Deveria ter pensado na minha reputação, no que as pessoas iam dizer se descobrissem. Mas eu estava tão carente de atenção, tão faminta de carinho, que quando ele me disse que eu era linda, que me desejava, que pensava em mim todos os dias, eu senti como se estivesse acordando de um longo pesadelo. Há tanto tempo que ninguém me olhava daquele jeito, com desejo, com admiração. Há tanto tempo que eu não me sentia mulher. Quando ele me beijou, eu não resisti. Pelo contrário, eu correspondi com uma paixão que eu nem sabia mais que existia dentro de mim. Foi como se todos aqueles anos de rejeição, de frieza, de invisibilidade, explodissem num momento de pura necessidade de ser amada. Ele me dizia palavras doces no ouvido, me chamava de princesa, de mulher virtuosa, dizia que Deus tinha me colocado na vida dele para completá-lo. E eu acreditei em cada palavra, porque eu precisava acreditar. Eu precisava sentir que ainda tinha valor como mulher, que ainda era desejável, que ainda podia despertar paixão em alguém. Naquela tarde chuvosa de julho, numa salinha nos fundos de uma igreja, eu traí meu marido pela primeira vez em 15 anos de casamento. E o pior de tudo é que eu não senti culpa nenhuma no momento. Pelo contrário, eu me senti completa, realizada, viva de uma forma que não sentia há anos. O pastor Marcos me abraçou depois, segurou meu rosto entre as mãos e disse que aquilo não tinha sido pecado,
Tinha sido uma bênção de Deus, uma forma do Senhor me mostrar como eu merecia ser tratada. Disse que íamos ter que ser discretos por causa da congregação, mas que Deus sabia que nosso amor era puro e verdadeiro. Voltei para casa naquele dia completamente transformada. Preparei o jantar cantarolando, brinquei com as crianças, até tentei conversar com o Antônio, mas ele continuou do mesmo jeito de sempre, distante, frio, indiferente. À noite, quando ele virou para o lado dele da cama, como sempre fazia, eu não sentia a dor de sempre. Pelo contrário, eu senti uma estranha satisfação, como se finalmente tivesse encontrado algo que era só meu, um segredo que me fazia superior àquela situação toda. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sorrindo. Os encontros com o pastor Marcos se tornaram mais frequentes. Ele sempre arranjava desculpas para me chamar na igreja fora dos horários de culto, reuniões do Ministério Feminino que só eu precisava comparecer, aconselhamentos pastorais emergenciais, orações especiais para problemas familiares. Eu mentia para o Antônio. Dizia que estava mais envolvida com as atividades da igreja, que estava ajudando com a organização dos eventos. Ele nem questionava. Parecia até aliviado de não ter que se preocupar comigo durante essas horas. Nosso relacionamento foi se intensificando rapidamente. O pastor Marcos dizia que Deus tinha mostrado para ele que nós éramos almas gêmeas, que tínhamos sido destinados um para o outro desde a fundação do mundo. Ele falou que sua separação da esposa anterior havia sido necessária porque Deus estava preparando o caminho para nosso encontro. Disse que meu casamento com Antônio também tinha sido permitido por Deus para me preparar para ser a mulher que ele precisava ao seu lado no ministério. Todas essas justificativas espirituais faziam sentido para mim naquele momento, porque eu queria acreditar que aquilo era certo, que era vontade de Deus. Começamos a nos encontrar em outros lugares, além da igreja. Ele tinha uma casa pequena a alguns quilômetros da cidade, que usava como retiro espiritual para oração e jejum. Era lá que nos encontrávamos nas tardes em que eu conseguia escapar de casa sem levantar suspeitas. Eu dizia para as crianças que tinha ido fazer compras na cidade vizinha, ou que estava visitando uma irmã da igreja que estava doente. Elas nunca questionavam, confiavam em mim completamente. Essa confiança inocente deles me partia o coração toda vez que eu mentia, mas eu conseguia justificar para mim mesma, dizendo que estava protegendo a família de uma verdade que eles não iam entender. Durante esses encontros, o pastor Marcos me tratava como uma rainha. Ele preparava almoços especiais, comprava flores, colocava música suave, me fazia sentir como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Conversávamos por horas sobre tudo. Nossos sonhos, nossos medos, nossos planos para o futuro. Ele me encorajava a voltar a estudar, dizia que eu tinha potencial para ser muito mais do que uma dona de casa, que poderia trabalhar ao lado dele no ministério, ajudando outras mulheres que passavam pelas mesmas dificuldades que eu tinha passado. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha esperança de um futuro diferente, mais pleno, mais feliz. Mas, ao mesmo tempo, a culpa estava começando a me corroer por dentro. Quando eu chegava em casa e via meus filhos me recebendo com aqueles sorrisos inocentes, quando a Maria Clara corria para me abraçar, perguntando se eu tinha sentido saudade dela, quando o Gabriel me mostrava o dever de casa que tinha feito sozinho, esperando meu elogio, eu sentia uma dor no peito que era quase insuportável. Eles me amavam tanto, confiavam em mim completamente, me viam como o exemplo de mulher e mãe que queriam seguir. Como eu podia estar traindo não só o pai deles, mas também a confiança deles em mim? Por 5 meses, eu vivi essa vida dupla, mentindo todos os dias para as pessoas que mais amava no mundo. Acordava de manhã, preparava o café do Antônio, arrumava as crianças para a escola, cuidava da casa, e durante todo esse tempo, meu coração estava dividido entre a culpa pelo que estava fazendo e a euforia de me sentir viva novamente. O pastor Marcos tinha se tornado minha obsessão. Eu contava os minutos até nossos próximos encontros, planejava mentiras cada vez mais elaboradas para justificar minhas saídas e vivia num estado constante de ansiedade e excitação que eu nunca tinha experimentado antes. As mudanças no meu comportamento estavam ficando cada vez mais evidentes.
Eu tinha emagrecido alguns quilos, estava sempre cuidando da aparência, comprando roupas novas mesmo com o orçamento apertado da família. Comecei a questionar algumas decisões do Antônio, pela primeira vez em 15 anos de casamento, coisa que deixava ele completamente desconcertado. Quando ele reclamava da comida, ou da organização da casa, ou do barulho das crianças, eu respondia de volta, em vez de aceitar calada como sempre fiz. Isso criava um clima tenso em casa que as crianças começaram a perceber. O João, que sempre foi o mais observador dos três, começou a me fazer perguntas estranhas. Perguntava por que eu estava saindo tanto de casa ultimamente, por que eu estava sempre arrumada mesmo quando não ia a lugar nenhum, por que eu ficava tanto tempo no telefone falando baixinho. Eu respondia com mentiras que me partiam o coração. Dizia que estava ajudando mais na igreja, que estava fazendo novos amigos na congregação, que estava me cuidando mais porque estava me sentindo melhor espiritualmente. Ele me olhava com aqueles olhos inteligentes de adolescente e eu tinha certeza de que ele sabia que alguma coisa estava errada, mas ele nunca insistia nas perguntas. A Maria Clara, minha menina doce e carinhosa, começou a ficar mais grudadinha em mim, como se instintivamente soubesse que eu estava se afastando da família. Ela queria me acompanhar em todas as saídas. Ficava perguntando se podia ir junto quando eu dizia que tinha que sair. Teve vezes que eu quase desmoronei quando ela me olhava com aqueles olhinhos suplicantes e dizia: "Mãezinha, por que a senhora não me leva junto? Eu prometo que fico quietinha." Como eu podia explicar para uma criança de 11 anos que a mãe estava saindo para se encontrar com outro homem? O Gabriel, meu caçulinha, era o que mais me partia o coração. Ele tinha apenas 8 anos e era grudado comigo desde que nasceu. Quando eu chegava dos meus encontros com o pastor Marcos, ele corria para me abraçar e ficava contando tudo o que tinha acontecido enquanto eu estava fora. Que brinquedo ele tinha brincado, que programa tinha assistido, que lanche a vizinha tinha dado para ele. Ele me olhava com uma admiração pura e incondicional, como se eu fosse a mulher mais perfeita do mundo. Essa admiração inocente me destroçava por dentro, porque eu sabia que estava traindo a confiança dele da pior forma possível. O pastor Marcos começou a pressionar para que eu tomasse uma decisão definitiva sobre meu casamento. Ele dizia que Deus estava mostrando para ele que era chegada a hora de sairmos da clandestinidade, que eu precisava ter coragem de assumir nossa união diante de todos. Falou que podíamos nos casar numa cerimônia linda na igreja, que eu poderia ser a primeira dama da congregação, que nosso amor serviria de testemunho para outros casais que estavam vivendo relacionamentos mortos como o meu com o Antônio. A ideia era tentadora, mas ao mesmo tempo me apavorava. Como eu ia explicar para meus filhos que estava abandonando o pai deles por outro homem? Ele começou a falar mal do Antônio constantemente, dizendo que um homem que não sabia valorizar a esposa não merecia tê-la, que Deus não aprovava casamentos onde não havia amor verdadeiro. Dizia que as crianças iam se adaptar rapidamente à nova situação, que elas iam ficar até mais felizes vendo a mãe realizada e plena ao lado de um homem que realmente a amava. Ele pintava um futuro cor-de-rosa onde seríamos uma família feliz, onde eu teria o lugar de honra que merecia, onde seria respeitada e valorizada como nunca fui. Eu estava quase convencida a dar esse passo, quando descobri algo que mudou tudo. Numa quinta-feira, cheguei mais cedo do que o combinado na casa onde nos encontrávamos e ouvi vozes vindas do quarto. Uma delas era a voz do pastor Marcos e a outra era uma voz feminina que eu não reconheci. Fiquei paralisada na porta, ouvindo ele falar as mesmas palavras doces que sempre falava comigo, dizendo para aquela mulher que ela era especial, que Deus tinha colocado ela na vida dele, que ela merecia ser amada de verdade. Eram exatamente as mesmas frases que ele usava comigo. Entrei no quarto e encontrei ele com a Joana, uma viúva de 50 anos que frequentava nossa igreja há alguns meses. Ela estava chorando, pedindo desculpas, dizendo que não sabia que ele estava comigo também. O pastor Marcos tentou explicar, inventou uma desculpa esfarrapada de que estava apenas consolando a irmã Joana, que estava passando por uma crise espiritual, mas eu não era idiota. Eu vi no olhar dele, na forma como ele estava com ela, que nossa história não era única, que eu não era a mulher especial que ele dizia que eu era,
que eu era apenas mais uma das muitas mulheres carentes que ele seduzia usando a fé e a posição de pastor. Naquele momento, toda a fantasia desmoronou. Eu vi com clareza o que tinha feito. Tinha traído meu marido, mentido para meus filhos, colocado em risco minha família inteira, tudo por um homem que estava me usando como usa qualquer mulher vulnerável que aparece na vida dele. A dor que senti, naquele momento, foi pior que todos os anos de negligência do Antônio juntos. Pelo menos o Antônio nunca tinha me mentido, nunca tinha me usado, nunca tinha me feito de idiota. Ele apenas tinha se acomodado no casamento, coisa que eu também tinha feito até conhecer o pastor Marcos. Saí daquele lugar correndo, com o coração despedaçado e a mente confusa. Pela primeira vez em 5 meses, eu vi minha situação com clareza. Eu tinha destruído minha vida por um homem que não valia nada, que era um aproveitador, um predador que usava a fé das pessoas para manipulá-las. Dirigi de volta para casa chorando tanto que mal conseguia enxergar a estrada. Como eu tinha sido tão ingênua. Como uma mulher de 58 anos, mãe de 3 filhos, tinha se deixado enganar daquele jeito. Quando cheguei em casa, encontrei uma cena que me fez perceber que meu mundo já estava desmoronando há mais tempo do que eu imaginava. O Antônio estava sentado na mesa da cozinha com o João, e os dois tinham expressões sérias que me gelaram o sangue. Na mesa havia algumas fotos impressas e meu celular que eu tinha esquecido em casa, na pressa de sair para o encontro. O João me olhou com uma mistura de decepção e raiva que eu nunca tinha visto nos olhos dele. "Mãe", ele disse com uma voz que parecia muito mais velha que seus 14 anos, "a gente precisa conversar." O Antônio apenas me olhava em silêncio, com uma expressão de dor profunda que me partiu o coração. Eu soube naquele momento que minha vida dupla tinha chegado ao fim e que as consequências iam ser muito piores do que eu jamais imaginei. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em "Valeu demais". Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Agora vou continuar contando o que aconteceu naquela noite terrível que mudou minha vida para sempre. Sentei na cadeira em frente a eles com as pernas bambas, sabendo que não havia como fugir daquela situação. O João, meu filho que sempre foi maduro para tal idade, começou a falar com uma seriedade que me assustou. Ele disse que há semanas vinha percebendo mudanças no meu comportamento, que ficava desconfiado com minhas saídas constantes e minhas mentiras sobre onde estava indo. Contou que tinha pedido ajuda para o pai descobrir a verdade, porque estava preocupado comigo, achando que eu podia estar envolvida com alguma coisa perigosa. O Antônio, com uma calma que me impressionou, explicou que eles tinham contratado um detetive particular para me seguir. Disse que, a princípio, pensou que eu podia estar sendo vítima de algum golpe, ou que estava envolvida com alguma seita religiosa perigosa. Jamais imaginou que eu estava tendo um relacionamento extraconjugal. As fotos na mesa mostravam claramente eu e o pastor Marcos em situações íntimas, nos beijando, entrando e saindo da casa onde nos encontrávamos, abraçados em locais públicos. A expressão no rosto do meu filho João naquele momento ainda me assombra até hoje. Era uma mistura de decepção, raiva e tristeza que fez meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Ele me olhava como se estivesse vendo uma estranha, não a mãe que ele admirava e respeitava há 14 anos. "Mãe", ele disse com a voz tremendo, "como a senhora pôde fazer isso com a gente? Como pôde mentir na nossa cara todos os dias e sair para se encontrar com esse homem? Enquanto a gente estava aqui em casa confiando na senhora?" Eu tentei explicar, mas as palavras saíam atropeladas e sem sentido. Falei sobre como me sentia sozinha, sobre a frieza do pai dele, sobre como o pastor Marcos me fazia sentir especial. Mas quanto mais eu falava, mais patética eu parecia. O João balançou a cabeça com nojo e disse uma frase que me marcou para sempre. "A senhora sempre nos ensinou que mentira era pecado, que traição era a pior coisa que uma pessoa podia fazer, e agora descubro que a minha própria mãe é mentirosa e traidora." O Antônio permaneceu calado durante toda a minha tentativa desesperada de explicação. Quando terminei de falar, ele simplesmente disse: "Benedita, eu já suspeitava que alguma coisa estava errada entre nós.
mas jamais imaginei que você fosse capaz de uma traição dessas. 15 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira construída junto, tudo jogado fora por causa de um aproveitador que usa a fé das pessoas para seduzi-las. Naquele momento, eu ainda não tinha contado para eles sobre o que tinha descoberto no encontro da tarde, sobre a Joana e as mentiras do pastor Marcos. Eu estava num estado de choque tão grande que mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Foi quando o Antônio me mostrou outras fotos que o detetive tinha tirado. O pastor Marcos, com pelo menos 3 mulheres diferentes da congregação, em situações claramente íntimas, todas em datas diferentes dos últimos meses. E ele não está fazendo isso só com você, Benedita, o Antônio disse com uma voz cansada. Esse homem é um predador. Ele se aproveita de mulheres fragilizadas, casadas, que estão passando por dificuldades nos relacionamentos. O detetive descobriu que ele já fez isso em outras cidades antes de vir para cá. Sempre o mesmo padrão. Seduz as mulheres casadas da congregação usando papo religioso, destrói famílias inteiras e, quando a coisa esquenta muito, ele vai embora para outra cidade e recomeça tudo de novo. Aquela revelação foi como levar um soco no estômago. Não só eu tinha destruído minha família por um mentiroso, como também tinha sido apenas mais uma vítima idiota de um golpista que se especializava em mulheres como eu. A vergonha que senti naquele momento era indescritível. Como eu tinha sido tão ingênua? Como uma mulher adulta, mãe de família, tinha se deixado enganar daquele jeito tão patético? Foi nesse momento que ouvimos passos na escada e a Maria, Clara, apareceu na cozinha, esfregando os olhos de sono. Por que vocês estão conversando tão sério? Ela perguntou com aquela voz doce de criança. Aconteceu alguma coisa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para minha filha, tão inocente, tão confiante, e senti vontade de morrer ali mesmo, para não ter que ver a decepção nos olhos dela também. O Antônio se levantou e carregou a Maria Clara no colo, dizendo que ela deveria voltar para a cama, que os adultos estavam conversando sobre coisas de adultos. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e curiosos e perguntou: Mãezinha, por que a senhora está chorando? Eu não consegui responder. As lágrimas saíam sem parar e eu não tinha forças para inventar mais uma mentira para proteger minha filha da verdade terrível que estava prestes a destruir nossa família. Depois que o Antônio colocou a Maria Clara de volta na cama, ele voltou para a cozinha e disse as palavras que selaram meu destino. Benedita, eu quero que você saia de casa amanhã mesmo. Não posso mais olhar para você sem sentir nojo. Não posso mais confiar em você para cuidar dos nossos filhos. Você vai sair daqui e não vai mais voltar. Eu implorei, chorei, me ajoelhei no chão da minha própria cozinha, implorando para que ele me deixasse ficar, para que me desse uma segunda chance. Prometi que nunca mais ia ver o pastor Marcos, que ia fazer terapia, que ia fazer qualquer coisa para reconquistar a confiança da família. Mas o João se levantou da mesa e disse com uma frieza que gelou meu sangue: Não adianta mais, mãe. A senhora quebrou a confiança da família inteira. Como a gente vai saber se a senhora não está mentindo de novo? O Antônio explicou que já tinha conversado com um advogado e que ia pedir o divórcio e a guarda integral das crianças. Disse que não ia me impedir de ver os filhos, mas que as visitas iam ser supervisionadas até eu provar que estava psicologicamente estável para ficar sozinha com eles. Você se envolveu com um homem perigoso, Benedita, um aproveitador que tem histórico de destruir famílias. Como eu posso confiar que você não vai expor nossos filhos a outros tipos de pessoa assim? A noite mais longa da minha vida começou ali. Fiquei acordada até o amanhecer empacotando minhas coisas, chorando em silêncio para não acordar as crianças. A cada peça de roupa que eu dobrava, a cada objeto pessoal que eu guardava na mala, eu sentia como se estivesse morrendo um pouco. Aquela casa tinha sido meu lar por 15 anos. Ali eu tinha criado meus filhos, tinha vivido os momentos mais felizes da minha vida, tinha construído todas as minhas memórias importantes. Quando o dia amanheceu, eu tive que fazer a coisa mais difícil da minha vida, me despedir dos meus filhos sem poder explicar direito o que estava acontecendo. O Gabriel, meu caçulinha, acordou e me encontrou com as malas prontas na sala. Ele correu para mim e perguntou: Mãezinha, a senhora vai viajar? Por quanto tempo? Eu não consegui falar.
Apenas abracei ele com toda a força, tentando gravar para sempre o cheiro do cabelo dele, o jeitinho carinhoso dele se aconchegar no meu colo. A Maria Clara desceu para tomar café e ficou confusa ao me ver com as bagagens. Mãe, por que a senhora está com essas malas? A senhora vai embora? A inocência na voz dela me partiu o coração. Como eu podia explicar para uma menina de 11 anos que a mãe tinha destruído a família inteira por causa de um caso extraconjugal? Como podia dizer que ela talvez não fosse mais me ver todos os dias, que nossa rotina de mãe e filha tinha acabado para sempre? O João não quis se despedir de mim. Ficou trancado no quarto e quando eu bati na porta para falar com ele, ouvi apenas um tchau, mãe, frio e distante. Aquele menino que sempre foi meu companheiro, meu ajudante, meu confidente, não conseguia nem me olhar nos olhos. A decepção dele comigo era tão profunda que ele preferiu nem fazer uma despedida adequada. E se você sentiu essa mensagem te tocando de verdade, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse gesto, por menor que pareça, nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de luz para quem mais precisa. Agora, deixe eu continuar contando como foi sair de casa naquela manhã terrível. O Antônio me levou até a rodoviária numa viagem em silêncio que durou uma eternidade. Eu ia ficar na casa da minha irmã Rosa, em Belo Horizonte, até conseguir me organizar. Durante todo o trajeto, eu ficava olhando pela janela do carro tentando memorizar cada detalhe da cidade onde tinha sido feliz, onde tinha criado meus filhos, onde tinha construído uma vida que agora estava completamente destruída. Na rodoviária, na hora de me despedir, o Antônio me olhou nos olhos pela primeira vez desde a descoberta da traição e disse algo que me marcou profundamente. Benedita, eu não vou fingir que nosso casamento estava perfeito. Eu sei que me acomodei, que não te dava a atenção que você merecia, mas traição nunca foi a solução. Você podia ter conversado comigo, podia ter pedido terapia de casal, podia ter tomado qualquer atitude menos essa. Agora é tarde demais para qualquer coisa. Ele me entregou um envelope com algum dinheiro e disse que era para eu me sustentar até conseguir um emprego. Isso não é pensão nem nada do tipo, ele esclareceu. É só uma ajuda temporária. Porque, apesar de tudo, você ainda é a mãe dos meus filhos e eu não quero que você passe necessidade. A frieza na voz dele, a forma educada, mas distante como ele falava comigo, doía mais que qualquer grito ou ofensa. Entrei no ônibus para Belo Horizonte carregando apenas 2 malas com o essencial e um coração despedaçado. Durante as 4 horas de viagem, eu ficava olhando pela janela e pensando em como minha vida tinha mudado completamente em questão de horas. Na manhã anterior, eu ainda era a Benedita, mãe de família, dona de casa respeitada no bairro. Agora eu era uma mulher de 58 anos, sozinha, sem casa, sem filhos, sem marido, sem dignidade. A chegada em Belo Horizonte foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Minha irmã Rosa me recebeu na rodoviária com uma expressão que misturava pena e desaprovação. O Antônio já tinha ligado para ela contando tudo o que havia acontecido, então ela sabia que eu não estava chegando ali por escolha própria, mas fugindo das consequências dos meus atos. Durante o trajeto até a casa dela, ela fez apenas comentários educados sobre o trânsito e o tempo, mas eu sentia o peso do julgamento no silêncio entre nós. Rosa sempre foi a irmã certinha, a que seguiu todos os protocolos da vida. Casou virgem, teve filhos na hora certa, nunca deu motivo para fofocas na família. Ela me ofereceu o quarto de hóspedes por tempo indeterminado, mas deixou claro que esperava que eu me comportasse adequadamente, enquanto estivesse na casa dela. Benedita, ela disse na primeira noite, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas aqui em casa a gente tem regras. Nada de homem, nada de confusão, nada que possa comprometer a reputação da família mais do que já foi comprometida. Os primeiros dias na casa da Rosa foram de um desespero indescritível. Eu acordava de manhã esperando ouvir a correria das crianças se arrumando para uma escola, esperando ter que preparar café da manhã para 4 pessoas, esperando ter a rotina que me mantinha ocupada por 15 anos. Mas em vez disso, eu encontrava apenas o silêncio pesado de uma casa onde eu não tinha função nenhuma, onde eu era apenas um fardo sendo tolerado por caridade.
Tentei ligar para meus filhos todos os dias, mas o Antônio tinha mudado o número de telefone de casa e dado instruções para as crianças não atenderem ligações de números desconhecidos. Quando finalmente consegui falar com eles, as conversas eram dolorosas e forçadas. O Gabriel perguntava quando eu ia voltar para casa. A Maria Clara chorava no telefone dizendo que sentia saudade das nossas conversas antes de dormir. E o João mal falava comigo, respondendo apenas com oi e tchau, quando era obrigado a atender. A situação financeira rapidamente se tornou desesperadora. O dinheiro que o Antônio me deu durou apenas 3 semanas e eu precisava urgentemente encontrar um emprego. Mas aos 58 anos, sem qualificação profissional, sem referências de trabalho recentes e com uma reputação manchada numa cidade onde todos se conhecem através dos parentes, conseguir emprego era quase impossível. Eu passava os dias caminhando pelas ruas de Belo Horizonte, procurando oportunidades, mas as portas se fechavam na minha cara assim que as pessoas descobriam minha idade ou minha situação. Foi durante essas caminhadas desesperadas, em busca de trabalho, que eu reencontrei o pastor Marcos numa esquina movimentada do centro da cidade. Ele estava diferente, mais magro, com roupas mais simples, sem aquela postura imponente que tinha quando pregava na igreja da nossa cidade. Quando me viu, ele tentou desviar o caminho, mas eu corri atrás dele. Precisava de resposta, precisava entender como ele tinha conseguido me manipular daquele jeito, como tinha destruído minha vida sem demonstrar nenhum remorso. Pastor, eu gritei no meio da rua. Pastor Marcos! Ele parou e se virou com uma expressão de irritação misturada com medo. Benedita, ele disse baixinho. O que você está fazendo aqui? Eu contei que tinha perdido tudo por causa dele, que tinha sido expulsa de casa, que estava morando de favor com minha irmã, que não conseguia ver meus filhos. Ele ouviu tudo com uma expressão de quem estava calculando como sair daquela situação o mais rápido possível. Olha, Benedita, ele disse com uma frieza que me chocou. Eu sinto muito que as coisas tenham dado errado para você, mas eu nunca prometi nada além do que ofereci. Você era uma mulher adulta que tomou suas próprias decisões. Eu não obriguei você a trair seu marido. Você fez isso porque quis. A crueldade nas palavras dele me deixou sem reação. Como o mesmo homem que meses antes me dizia que eu era especial, que Deus tinha nos destinado um para o outro, agora falava comigo como se eu fosse uma estranha inconveniente. Eu perguntei sobre as outras mulheres, sobre a Joana, sobre todas as mentiras que ele tinha contado. Ele riu com desdém e disse: Benedita, você realmente achou que era a única? Você realmente pensou que um homem como eu ia largar tudo para ficar com uma dona de casa de 58 anos com 3 filhos? Você foi útil para mim durante alguns meses, mas agora a história acabou. Eu já estou em outro lugar da minha vida. Aquela conversa na rua foi o momento em que eu finalmente entendi a dimensão da minha ingenuidade. Eu não tinha sido vítima de um amor proibido, eu tinha sido vítima de um golpista emocional. Um homem que fazia da sedução de mulheres casadas e carentes o seu modo de vida. Ele me usou como usou dezenas de outras mulheres, me descartou quando não precisou mais de mim, e agora seguia em frente sem nenhum remorso pela destruição que tinha causado na minha vida e na vida da minha família. Voltei para a casa da Rosa naquele dia completamente destroçada. Não só eu tinha perdido minha família por um homem que não valia nada, como também descobri que tinha sido idiota o tempo todo. Nunca houve amor da parte dele. Nunca houve planos reais de ficarmos juntos. Nunca houve nada além de manipulação e uso. Eu tinha jogado 15 anos de casamento no lixo. Tinha perdido a confiança dos meus filhos. Tinha destruído minha reputação. Tudo por absolutamente nada. As semanas que se seguiram foram as mais sombrias da minha vida. Eu entrei numa depressão profunda que me fazia ficar dias inteiros na cama, sem vontade de comer, de tomar banho, de sair para procurar emprego. Rosa ficava preocupada e tentava me animar, mas eu sentia como se tivesse morrido por dentro. Às vezes eu acordava no meio da noite, pensando que tudo tinha sido um pesadelo terrível, que eu ia acordar na minha cama, ao lado do Antônio, e ouvir meus filhos brincando no quintal. Mas depois a realidade voltava como um soco no estômago. Foi durante esse período que recebi a visita de uma assistente social enviada pelo
tribunal da nossa cidade. O Antônio tinha entrado oficialmente com o pedido de divórcio e de guarda integral das crianças, alegando que eu era psicologicamente instável e que tinha colocado a família em risco ao me envolver com um homem de conduta duvidosa. A assistente social queria avaliar minhas condições de vida e meu estado mental para elaborar um relatório que seria usado na decisão judicial. A entrevista foi humilhante. Ela me fez perguntas sobre meu relacionamento extraconjugal, sobre minhas condições financeiras, sobre meu estado emocional, sobre meus planos para o futuro. Eu tentei explicar que tinha sido manipulada, que estava arrependida, que amava meus filhos mais que tudo e queria ter a chance de me redimir. Mas minhas palavras soavam patéticas, até para mim mesma. Como eu podia convencer uma estranha de que era uma boa mãe quando nem eu mesma acreditava mais nisso? O relatório da assistente social foi devastador. Ela concluiu que eu estava em situação de vulnerabilidade extrema, sem condições financeiras adequadas, com sintomas claros de depressão e que meu histórico recente demonstrava falta de julgamento e instabilidade emocional que poderiam comprometer o bem-estar das crianças. Recomendou que a guarda fosse concedida integralmente ao pai, com visitas supervisionadas para mim apenas depois que eu demonstrasse ter buscado tratamento psicológico e estabilidade financeira. Quando recebi a cópia do relatório, pelos correios, foi como receber uma sentença de morte. Não só eu tinha perdido meus filhos, como também estava oficialmente documentado num papel que eu era uma mãe inadequada, uma mulher instável, uma pessoa perigosa para as próprias crianças que tinha gerado e criado com tanto amor. A dor era tão intensa que eu senti fisicamente, como se alguém tivesse arrancado pedaços do meu coração e pisoteado. Rosa tentou me consolar dizendo que era apenas uma fase, que com tempo e tratamento eu poderia reverter a situação, mas eu sabia que algumas coisas não têm conserto. A confiança dos meus filhos em mim estava quebrada para sempre. A imagem que eles tinham de mim como mãe estava destruída. Mesmo que um dia eu conseguisse visitas regulares, mesmo que conseguisse reconstruir algum tipo de relacionamento com eles, nada mais seria como antes. Eu sempre seria a mãe que traiu o pai, a mãe que mentiu, a mãe que escolheu um estranho no lugar da família. Durante os meses que se seguiram ao divórcio oficial, que foi concedido em menos de 6 meses devido à evidência incontestável da traição, tentei reconstruir minha vida de alguma forma. Consegui um emprego como faxineira numa empresa de limpeza, trabalhando em escritórios e consultórios durante a madrugada. Era um trabalho pesado para uma mulher da minha idade, mas era o que estava disponível para alguém na minha situação. O salário mal cobria minhas despesas básicas, mas pelo menos me dava alguma independência e dignidade. Com o trabalho de faxineira, consegui alugar um quartinho numa pensão no bairro mais barato de Belo Horizonte. Era um ambiente triste e degradante. Paredes mofadas, cheiro de mofo constante, vizinhos que gritavam a noite toda, baratas correndo pelo chão. Mas era meu. Era o primeiro espaço próprio que eu tinha depois de ter sido expulsa de casa. Toda noite eu chegava desse trabalho exaustivo, tomava um banho gelado porque não tinha chuveiro elétrico e me deitava naquela cama estreita, tentando não pensar na vida que tinha perdido. O processo para conseguir visitas supervisionadas aos meus filhos durou quase 1 ano. Precisei fazer acompanhamento psicológico, conseguir declaração de renda estável, passar por uma nova avaliação da assistente social. E ainda assim as visitas foram limitadas a 1 vez por mês, por 2 horas, numa sala do fórum supervisionada por uma funcionária do juizado. O primeiro encontro com meus filhos naquele ambiente frio e oficial foi devastador para todos nós. O Gabriel, que agora tinha 9 anos, quase não me reconheceu. 1 ano longe da mãe é uma eternidade na vida de uma criança dessa idade. Ele me olhava com desconfiança, se escondia atrás do pai quando chegou para me deixar na sala de visitas. Quando finalmente veio me abraçar, foi um abraço tímido, forçado, completamente diferente daqueles abraços espontâneos e carinhosos que ele me dava todos os dias quando vivíamos juntos. Eu senti que tinha perdido meu bebê para sempre. A Maria Clara, agora com 12 anos, estava entrando na adolescência e me tratava com uma frieza educada que partia meu coração.
Ela respondia às minhas perguntas com monossílabos, não contava mais sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos que tinha, a intimidade que existia entre nós, as conversas de mãe e filha, as confidências, tudo isso tinha desaparecido. Ela me olhava como olharia para uma estranha que tinha feito mal à família dela. O João, aos 15 anos, era o que demonstrava mais claramente sua mágoa. Ele mal falava comigo durante as visitas, ficava olhando o relógio, esperando as 2 horas passarem. Quando eu perguntava sobre os estudos, sobre o que queria ser quando crescesse, ele respondia de forma seca e distante. Era como se ele tivesse construído um muro ao redor do coração para se proteger de mim. O menino que antes me contava tudo, que me pedia conselhos, que me via como sua heroína, agora me tratava como uma estranha inconveniente. Durante essas visitas dolorosas, eu tentava reconquistar o carinho deles contando sobre minha nova vida, sobre o trabalho, sobre como eu sentia saudade. Mas eles ouviam tudo com desinteresse, como se fossem obrigados a estar ali por determinação judicial, não porque queriam me ver. A funcionária do fórum que supervisionava os encontros anotava tudo numa prancheta, observando nossas interações com o olhar clínico e distante. O Antônio sempre chegava pontualmente para buscar as crianças no final das 2 horas. Ele era educado comigo, mas frio e distante. Nas poucas palavras que trocávamos, ele me informava sobre questões práticas, mudanças de escola, problemas de saúde, atividades extracurriculares. Nunca falava sobre como as crianças estavam lidando emocionalmente com a situação, se elas perguntavam sobre mim, se sentiam minha falta. Era como se eu tivesse me tornado apenas uma obrigação legal que ele tinha que cumprir. Descobri através de comentários das crianças durante as visitas que o Antônio tinha se casado novamente. A nova esposa era uma mulher de 45 anos chamada Solange, que trabalhava como enfermeira no hospital da cidade. Ela tratava meus filhos com carinho, participava das reuniões escolares, ajudava com os deveres de casa. Em outras palavras, ela estava fazendo tudo o que eu deveria estar fazendo como mãe deles. A dor de saber que outra mulher estava ocupando meu lugar na vida dos meus filhos era quase insuportável. O Gabriel começou a chamar a Solange de Tia Sol e falava dela com carinho durante nossas visitas. Ele contava como ela fazia bolos gostosos, como ajudava com os deveres de matemática, como brincava com ele no quintal. Cada história que ele contava era como uma facada no meu coração. Eu deveria estar feliz que ele tivesse uma figura materna carinhosa na vida dele, mas não conseguia evitar o ciúme doloroso de saber que outra mulher estava criando meu filho. A Maria Clara também se aproximou da Solange rapidamente. Numa das visitas, ela contou que a tia Sol tinha ajudado ela a escolher o primeiro sutiã, que tinha conversado com ela sobre menstruação, que estava ensinando ela a se maquiar para as festinhas da escola. Todos os momentos importantes da adolescência da minha filha estavam sendo vividos com outra mulher, enquanto eu ficava de fora assistindo de longe como uma estranha. O João era o mais resistente à nova configuração, familiar, mas aos poucos também foi se aproximando da Solange. Ele contava que ela o ajudava com os estudos para o vestibular, que conversava com ele sobre profissões, que o incentivava nos esportes. Era evidente que a Solange estava se esforçando genuinamente para ser uma boa madrasta, e isso tornava tudo ainda mais doloroso para mim. Eu não podia nem odiar ela, porque ela estava fazendo um bom trabalho cuidando dos meus filhos. As pessoas da cidade onde eu morava antes começaram a esquecer de mim rapidamente. Nos primeiros meses após o divórcio, eu ainda recebia olhares de pena ou julgamento quando visitava a cidade para as audiências no fórum. Mas com o tempo, a vida seguiu em frente. Novas fofocas surgiram, e minha história virou apenas mais um caso do passado. O pastor Marcos também havia desaparecido da região, provavelmente repetindo o mesmo esquema em outra cidade com outras vítimas. Durante o 2º ano longe de casa, desenvolvi problemas sérios de saúde que foram claramente causados pelo estresse e pela depressão. Comecei a ter crises de ansiedade que me deixavam sem ar, dores de cabeça constantes que me impediam de trabalhar adequadamente, e uma insônia crônica que me fazia passar noites inteiras acordada pensando na vida que tinha perdido. O médico do posto de saúde disse que eu precisava de acompanhamento psiquiátrico, mas não tinha dinheiro para pagar tratamento particular,
e a fila do SUS era de meses. Foi durante uma dessas crises de ansiedade severa que acabei desmaiando no trabalho e fui levada para o hospital. Quando acordei, encontrei a Rosa ao lado da minha cama com uma expressão preocupada. Ela disse que os médicos tinham diagnosticado uma crise nervosa e que eu precisava de repouso absoluto por algumas semanas. Era irônico. Justamente quando eu mais precisava trabalhar para me manter e tentar reconstruir minha vida, meu próprio corpo me traiu. Ficou claro para mim naquele momento no hospital que eu nunca conseguiria superar completamente o que tinha feito. A culpa, o arrependimento, a dor de ter perdido meus filhos, tudo isso tinha se tornado parte da minha identidade. Eu não era mais a Benedita mãe de família, nem a Benedita esposa dedicada. Agora eu era a Benedita que destruiu a própria família, a Benedita que foi enganada por um aproveitador, a Benedita que perdeu tudo por causa de decisões estúpidas. Naquela cama de hospital, enquanto Rosa segurava minha mão e chorava baixinho, eu entendi que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Algumas escolhas têm consequências permanentes que nos acompanham pelo resto da vida. Eu podia até conseguir algum dia reconstruir um relacionamento com meus filhos, podia conseguir estabilidade financeira, podia até encontrar alguma forma de paz interior, mas eu nunca mais seria a mãe que eles conheceram nos primeiros anos de vida. Nunca mais seria parte integral da família que ajudei a criar. E, se essa mensagem está ressoando no seu coração de alguma forma, considere apoiar nossa missão clicando em Valeu Demais. Esse gesto ajuda a manter essas mensagens chegando a mais pessoas que, como vocês que estão me ouvindo agora, podem aprender com os erros dos outros. Deixe eu continuar contando como foram os anos seguintes. Os médicos disseram que eu precisava fazer mudanças radicais na minha vida se quisesse evitar problemas mais graves de saúde. Recomendaram que eu saísse de Belo Horizonte, que mudasse de ar, que tentasse recomeçar em algum lugar onde não tivesse tantas memórias dolorosas. A Rosa concordou que talvez fosse melhor mesmo eu começar do zero em outro lugar, longe de tudo que me lembrava do passado. Foi assim que acabei me mudando para o interior de São Paulo, para uma cidadezinha onde consegui emprego como cuidadora de idosos numa casa de repouso. Era um trabalho que combinava comigo, porque eu sabia cuidar de pessoas, tinha paciência e carinho para oferecer. Além disso, me identificava com os idosos abandonados pela família, porque eu também sabia o que era ser esquecida e rejeitada pelas pessoas que mais amamos. Na casa de repouso, onde comecei a trabalhar, encontrei outros idosos que, como eu, carregavam histórias de arrependimento e dor. Havia Dona Carmen, de 80 anos, que tinha perdido o contato com os filhos depois de ter escolhido o segundo marido, em detrimento deles quando ficou viúva. Tinha seu Osvaldo, de 75 anos, que tinha abandonado a primeira família para viver com a amante e agora estava completamente sozinho, sem visita de ninguém. Cuidar dessas pessoas me ensinou que eu não era a única que tinha feito escolhas destrutivas na vida. Durante os 3 anos que trabalhei naquela casa de repouso, aprendi muito sobre perdão e redenção através das histórias que ouvia. Alguns idosos tinham conseguido se reconciliar com as famílias antes de chegar ali. Outros levaram seus arrependimentos até o fim da vida. Percebi que o que fazia a diferença não era a gravidade dos erros que tinham cometido, mas a forma como lidaram com as consequências e se conseguiram encontrar algum propósito depois da queda. Foi durante esse período que recebi uma ligação que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Era do João, meu filho mais velho, que agora estava com 18 anos e havia acabado de entrar na faculdade de engenharia. Ele disse que tinha conseguido meu número através da Rosa e que queria conversar comigo. Meu coração disparou quando ouvi a voz dele no telefone. Mais grave, mais madura, mas ainda reconhecível como o menino que eu tinha criado. Mãe, ele disse, e foi a primeira vez em anos que ouvi ele usar essa palavra para se referir a mim. Eu queria conversar com a senhora sobre algumas coisas. Agora que sou maior de idade, posso tomar minhas próprias decisões sobre nosso relacionamento. E eu quero tentar entender o que aconteceu naquela época. Não para justificar, mas para conseguir seguir em frente sem tanto rancor no coração. Marcamos um encontro numa lanchonete em Belo Horizonte, território neutro onde poderíamos conversar sem a supervisão do fórum ou a interferência de outras pessoas.
Quando vi o João chegando, quase não o reconheci. Ele tinha crescido muito. Estava um homem feito, com bigode fino e postura confiante. Mas quando ele me abraçou, senti que ainda havia um resto do menino carinhoso que ele tinha sido. Durante nossa conversa de quase 4 horas, ele me contou como tinha sido para ele e os irmãos viver aquela situação. Disse que nos primeiros meses depois da minha saída, ele tinha muito ódio de mim, que não conseguia entender como uma mãe podia abandonar os filhos por outro homem. Contou que teve problemas na escola, que brigava com os colegas que faziam comentários maldosos sobre minha conduta, que chegou a reprovar uma matéria porque não conseguia se concentrar nos estudos. Mas, com o tempo, ele continuou, eu comecei a entender que a senhora também era uma pessoa, com necessidades e fraquezas como qualquer outra. O papai nunca falou mal da senhora na nossa frente, mas a gente percebia que vocês dois não eram felizes juntos há muito tempo. Talvez se vocês tivessem conversado, se tivessem procurado ajuda, as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu chorei muito durante aquela conversa. Pedi perdão ao João, não esperando que ele fosse me perdoar, mas porque precisava que ele soubesse que eu me arrependia profundamente de ter causado tanto sofrimento para ele e os irmãos. Expliquei sobre a manipulação do pastor Marcos, sobre como eu estava vulnerável e carente, mas deixei claro que não estava tentando me justificar, apenas explicar como as coisas aconteceram. O João me ouviu com muita maturidade e, no final, disse algo que me marcou profundamente. Mãe, eu não posso fingir que não fui afetado pelo que aconteceu. Eu cresci mais. Rápido do que deveria, tive que ser o homem da casa quando o papai ficou destruído nos primeiros meses. Tive que cuidar dos meus irmãos menores, de uma forma que não era minha responsabilidade. Mas eu também não quero carregar esse peso para o resto da vida. Eu quero tentar construir um relacionamento novo com a senhora, baseado em quem nós somos hoje, não no que aconteceu no passado. Esse encontro com o João abriu as portas para que eu pudesse me reaproximar também da Maria Clara e do Gabriel, embora cada um tenha reagido de forma diferente. A Maria Clara, que agora estava com 16 anos, era a mais resistente. Ela tinha criado uma raiva profunda de mim que ia além da traição em si. Ela sentia que eu tinha abandonado ela justamente na época em que mais precisava de uma mãe, quando estava entrando na adolescência e lidando com todas as mudanças físicas e emocionais dessa fase. A senhora não sabe como foi difícil para mim, ela disse num dos nossos encontros, sempre mediados pelo João, que servia como ponte entre nós. Quando comecei a menstruar, quando os meninos da escola começaram a me notar, quando tive minha primeira paixão, eu queria contar para minha mãe, mas minha mãe tinha me abandonado para ficar com um homem estranho. Tive que aprender tudo sozinha ou com a tia Sol, que por mais carinhosa que fosse, nunca foi minha mãe de verdade. O Gabriel, que agora tinha 12 anos, era o que demonstrava mais disposição para me perdoar, mas também era o que mais tinha mudado. Ele não era mais aquele menino grudadinho e carinhoso que eu deixei aos 8 anos. Tinha se tornado mais reservado, mais desconfiado com pessoas novas, mais apegado ao pai e a Solange. Ele me tratava com educação, mas sem a espontaneidade e o carinho que tinha antes. Era como se ele tivesse aprendido a não confiar completamente nas pessoas, especialmente nas mães. Durante os anos seguintes, consegui construir um relacionamento novo com meus filhos, mas nunca mais foi como antes. Éramos como conhecidos que se gostam e se respeitam, mas não como a família unida que tínhamos sido. Eles me visitavam ocasionalmente, me ligavam nos aniversários e datas especiais, me incluíam nos eventos importantes, como formaturas e casamentos, mas sempre havia uma distância, uma formalidade, que não existia antes. O João se casou aos 25 anos e me convidou para o casamento. Foi emocionante estar lá, ver meu filho se tornando um homem de família, mas também doloroso perceber que eu não tinha tido participação na escolha da noiva, nos preparativos da cerimônia, em todos os momentos importantes que antecedem um casamento. Eu era apenas mais uma convidada, sentada num canto discreto, observando a vida que meu filho tinha construído sem mim. A Maria Clara se formou em psicologia e sempre disse que escolheu essa profissão por causa do que viveu na infância. Ela queria ajudar outras famílias a se comunicarem melhor, a resolverem os conflitos antes que chegassem ao ponto de destruição.
Nosso relacionamento melhorou com o tempo, especialmente depois que ela se casou e teve filhos. A maternidade a fez entender algumas das minhas fragilidades e necessidades, embora ela nunca tenha perdoado completamente o que fiz. O Gabriel se tornou militar e construiu uma vida muito disciplinada e organizada. Ele dizia que precisava de estrutura e previsibilidade porque tinha vivido muita instabilidade quando criança. Nosso relacionamento era cordial, mas distante. Ele me respeitava como mãe biológica, mas a Solange sempre foi quem ele considerava sua verdadeira mãe, aquela que esteve presente nos momentos em que ele mais precisou. Aos 70 anos, quando já estava aposentada e vivendo numa casinha simples que consegui comprar com muito esforço, recebi a notícia de que o Antônio tinha sido diagnosticado com um câncer agressivo. Os filhos me ligaram para contar, não porque esperassem que eu fosse visitá-lo, mas porque achavam que eu tinha o direito de saber. A notícia me abalou muito, porque apesar de tudo o que tinha acontecido entre nós, o Antônio tinha sido um bom pai, um homem honesto, alguém que não mereceu ser traído da forma como foi. Decidir ir visitá-lo no hospital foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Não sabia como ele reagiria ao me ver, se os filhos aprovariam minha presença, se eu teria forças emocionais para enfrentar aquela situação. Mas senti que precisava fazer as pazes com ele antes que fosse tarde demais, que precisava pedir perdão pessoalmente pelo mal que tinha causado à vida dele. Quando entrei no quarto do hospital e vi o Antônio, agora com 75 anos, magro e frágil na cama, senti uma dor no peito que me lembrou de toda a história que tínhamos vivido juntos. Ele me olhou com surpresa, mas não com raiva. Era como se a doença e a proximidade da morte tivessem amenizado os ressentimentos do passado. "Oi, Benedita", ele disse. Simplesmente, "Obrigado por ter vindo." Conversamos por quase 1 hora naquela tarde. Eu pedi perdão por tudo o que tinha feito, por ter destruído nossa família, por ter causado tanto sofrimento para ele e para as crianças. Ele me ouviu em silêncio e no final disse: "Benedita, eu te perdoei há muito tempo. Guardar rancor só faz mal para quem guarda. Você pagou um preço alto pelo que fez, muito mais alto do que eu gostaria que qualquer pessoa pagasse. Espero que você tenha encontrado alguma paz na sua vida." O Antônio morreu 3 meses depois daquela conversa, rodeado pelos filhos e pela Solange. Eu fui ao enterro, fiquei no fundo da igreja durante a cerimônia e depois me aproximei dos meus filhos para dar os pêsames. Foi um momento de muita emoção, porque apesar de tudo, nós 4 já tínhamos sido uma família e agora estávamos nos despedindo do homem que tinha sido o centro dessa família. Hoje, aos 73 anos de idade, eu vivo sozinha numa casinha simples, no interior de São Paulo, longe de tudo e de todos que fizeram parte da minha história. Acordo todos os dias às 6 da manhã, faço meu café, cuido do meu pequeno jardim e passo o tempo lendo, costurando ou assistindo televisão. É uma vida tranquila, sem grandes emoções, mas também sem grandes sofrimentos. Aprendi a valorizar a paz depois de ter vivido tantos anos de tormento interno. Meus filhos me visitam ocasionalmente, sempre com educação e carinho, mas sem a intimidade que existia antes. O João vem com a família 2 vezes por ano, traz os netos para me conhecerem, me conta sobre o trabalho e os projetos da vida dele. Ele se tornou um engenheiro bem-sucedido, um pai dedicado, um homem íntegro que aprendeu com os erros que presenciou na infância. Às vezes eu vejo nos olhos dele uma tristeza pela família que poderiam ter tido se eu tivesse feito escolhas diferentes. A Maria Clara me visita no Dia das Mães e no meu aniversário, sempre trazendo presentes, carinhosos e contando sobre o trabalho como psicóloga. Ela me conta que atende muitas mulheres que passaram por situações parecidas com a minha e que sempre lembra da nossa história quando está ajudando essas pacientes. "A senhora me ensinou muito sobre as consequências das nossas escolhas, mãe", ela me disse numa das visitas. "Não da forma que gostaria, mas me ensinou. O Gabriel é o que menos me procura. Ele liga nos feriados importantes, manda cartões de aniversário, mas raramente vem me ver pessoalmente. Sei que ele construiu uma família sólida com a esposa e os 2 filhos, que é um militar respeitado, que tem uma vida organizada e feliz. Mas também sei que minha traição deixou marcas profundas nele,
que ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, especialmente nas mulheres, por causa do que presenciou quando criança. Quando fico sozinha à noite, pensando na vida que tive, não consigo deixar de imaginar como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse tomado outras decisões. Se eu tivesse conversado com o Antônio sobre meus sentimentos de solidão e abandono, se tivesse procurado terapia de casal, se tivesse resistido às investidas do pastor Marcos, se tivesse valorizado mais a família que tinha, em vez de buscar atenção fora de casa. Talvez o Antônio e eu pudéssemos ter trabalhado nossos problemas matrimoniais juntos. Talvez ele pudesse ter entendido minhas necessidades e eu pudesse ter entendido as dele. Talvez pudéssemos ter envelhecido juntos, visto nossos filhos crescerem e se casarem, conhecido nossos netos, construído uma história familiar sólida e bonita. Em vez disso, por causa de alguns meses de ilusão e mentiras, destruí tudo o que tínhamos construído em 15 anos de casamento. Às vezes eu me pergunto se o que sinto é realmente arrependimento ou apenas autocomiseração. Será que me arrependo genuinamente de ter traído minha família? Ou será que só lamento as consequências que sofri? Essa é uma pergunta que me persegue e que nunca consegui responder completamente. O que sei é que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Não pela punição que recebi, mas pela dor que causei às pessoas que mais amava no mundo. A solidão que vivo hoje é diferente da solidão que sentia no casamento. Aquela solidão era acompanhada de raiva, de ressentimento, de sensação de injustiça. Esta solidão de agora é acompanhada de aceitação, de resignação, de entendimento de que é o preço justo pelas escolhas que fiz. É uma solidão que carrego com dignidade, porque sei que a mereci. Durante todos esses anos, nunca mais me relacionei amorosamente com ninguém. Não por falta de oportunidade, porque houve alguns homens viúvos ou separados que demonstraram interesse, mas porque sinto que não tenho mais o direito de buscar felicidade romântica depois do estrago que fiz na minha primeira tentativa. É como se eu tivesse usado toda a minha cota de direito ao amor quando traí o Antônio com o pastor Marcos. Também nunca mais pisei numa igreja evangélica. Voltei ao catolicismo da minha infância, mas mesmo assim, minha fé nunca mais foi a mesma. Como posso acreditar completamente em pastores e líderes religiosos depois de ter sido manipulada tão cruelmente por alguém que usava a palavra de Deus para enganar mulheres vulneráveis? Minha relação com Deus hoje é direta, pessoal, sem intermediários humanos em quem não confio mais. O que mais me dói não é a solidão, não é a pobreza, não é sequer a distância dos meus filhos. O que mais me dói é saber que minha história se tornou um exemplo negativo na vida deles. Sei que quando o João conversa com a esposa sobre fidelidade conjugal, minha traição é usada como exemplo do que não se deve fazer. Sei que quando a Maria Clara atende pacientes com problemas matrimoniais, ela usa nossa história como caso de estudo sobre as consequências da infidelidade. Sei que quando o Gabriel educa os filhos sobre valores e caráter, minha conduta é mencionada como exemplo de fraqueza moral. Em vez de ser lembrada como uma mãe amorosa que dedicou sua vida à família, sou lembrada como a mulher que destruiu o próprio lar por uma paixão ilusória. Em vez de ser um exemplo positivo na vida dos meus filhos, me tornei um exemplo negativo que eles usam para ensinar outras pessoas sobre as consequências das más escolhas. Essa inversão de papel, de heroína para vilã, na história da minha própria família, é talvez a punição mais cruel que recebo todos os dias. Mas se tem uma coisa boa que saiu de toda essa tragédia, é que meus filhos aprenderam cedo na vida a valorizar a família, a honestidade, a fidelidade. Eles construíram relacionamentos sólidos com seus cônjuges, são pais dedicados e íntegros, homens e mulheres de caráter que jamais cometeriam os erros que eu cometi. Em certo sentido, minha falha serviu como vacina contra a infidelidade na vida deles. O João sempre conversa abertamente com a esposa sobre qualquer problema no casamento. Nunca deixa as coisas se acumularem como eu e o Antônio deixamos. A Maria Clara usa seu conhecimento psicológico para manter seu relacionamento saudável e transparente. O Gabriel demonstra uma dedicação à família que chega a ser excessiva, como se estivesse compensando pela instabilidade que viveu na infância.
Todos eles aprenderam, através do meu exemplo negativo, a fazer escolhas melhores. Quando penso na minha vida hoje, não sinto pena de mim mesma nem raiva das circunstâncias. Sinto uma aceitação tranquila das consequências das minhas ações. Sei que mereci tudo o que aconteceu comigo, que a justiça foi feita, que o preço que paguei foi proporcional ao estrago que causei. Não espero mais perdão completo dos meus filhos, não espero mais uma vida diferente da que tenho, não espero mais nada além de conseguir morrer em paz quando minha hora chegar. Por isso, eu quis contar minha história para vocês que estão me ouvindo. Não para despertar pena ou comiseração, mas para servir de alerta para outras mulheres que possam estar passando pela mesma situação que eu passei aos 58 anos. Quando você se sente negligenciada no casamento, quando se sente invisível e desvalorizada, quando aparece alguém que te oferece atenção e carinho, lembre-se da minha história. Lembre-se de que por mais tentadora que seja a oferta de ser vista e desejada por outro homem, as consequências de uma traição podem destruir completamente a vida que você construiu. Lembre-se de que problemas matrimoniais podem ser resolvidos com diálogo, terapia, paciência e esforço mútuo, mas que traição não tem volta. Lembre-se de que alguns minutos de prazer podem resultar em décadas de sofrimento. Se você está passando por dificuldades no seu casamento, converse com seu marido, procure ajuda profissional, faça terapia de casal, mas não procure a solução nos braços de outro homem. Se você está se sentindo invisível e desvalorizada, trabalhe sua autoestima, busque atividades que te realizem, cultive amizades saudáveis, mas não entregue sua dignidade para o primeiro homem que aparecer te oferecendo atenção. E se você já cometeu o erro que eu cometi, se já traiu sua família e está enfrentando as consequências, saiba que é possível reconstruir sua vida, mesmo que ela nunca mais seja igual. É possível encontrar paz interior, mesmo carregando o peso das suas ações. É possível reconquistar parcialmente o respeito dos filhos, mesmo que a confiança completa nunca mais volte. Mas isso só é possível se você assumir verdadeiramente a responsabilidade pelos seus atos e aceitar as consequências com dignidade. Eu agradeço vocês que me ouviram até aqui, que me permitiram dividir essa dor que carrego há 15 anos. Espero que minha história sirva de lição para alguém, que possa evitar que outras famílias passem pelo que a minha passou. Espero que vocês valorizem as famílias que têm, que cuidem dos relacionamentos com carinho e dedicação, que nunca subestimem o poder destrutivo de uma traição. E para finalizar nossa conversa de hoje, eu quero te pedir algo especial. Se você chegou até aqui comigo, se ouviu minha história com o coração aberto, considere se inscrever neste canal que me permitiu dividir essa experiência com vocês. Aqui você vai encontrar outras histórias reais de pessoas que, como eu, passaram por situações difíceis e querem compartilhar seus aprendizados. É um espaço de acolhimento, de reflexão, de crescimento conjunto. Conta para mim nos comentários qual foi o sentimento que mais te tocou nessa história. O que você aprendeu com minha experiência? Você já passou por alguma situação parecida? Ou conhece alguém que passou? Compartilhe sua própria história se sentir vontade. Porque juntos somos mais fortes, juntos podemos nos ajudar a tomar decisões melhores. E se você tem alguma história própria para contar, alguma lição de vida que gostaria de dividir com nossa comunidade, mande para a gente. Aqui é um espaço seguro, onde pessoas reais contam experiências reais, sem julgamento, apenas com o desejo de ajudar outras pessoas a aprenderem com nossos erros e acertos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima conversa.